Boa noite. A polícia ainda está atrás dos criminosos que executaram 2 jovens dentro de uma ambulância do SAMU. O duplo homicídio aconteceu em Flechal, Cariacica, e deixou a equipe de saúde e também os moradores assustados com a violência. Caio Felipe e Cauã Barcelos, ambos de 20 anos, aparecem na garupa de uma moto segurando uma arma e um copo de bebida. O vídeo foi gravado pelos dois momentos antes deles sofrerem um acidente de moto em Flechal, Cariacica, e serem executados dentro de uma ambulância do SAMU enquanto eram socorridos. Caio e Cauã não tinham passagem pela polícia, mas segundo o secretário de Segurança Pública, os indícios apontam que eles teriam sim envolvimento com o tráfico de drogas na região onde moravam, o que só fortalece a suspeita de que os assassinatos estejam motivados pela guerra de facções rivais. Tudo indica que é uma provocação de jovens que estavam numa motocicleta, um vídeo que está circulando com uma arma de fogo, um copo de bebida, 3 nessa motocicleta sem capacete, audaciosos, aqueles vídeos costumeiros que eles fazem se rivalizando com outras organizações criminosas, sofrem um acidente ainda em Flechal, as ambulâncias vêm socorrer. Quando a ambulância está passando por Porto de Santana, ela é interceptada. Pela forma como atiraram nesses indivíduos, nos indica que é a possibilidade da questão da guerra do tráfico de Flechal com Porto de Santana, com o Morro do Meio, que a gente assiste há tanto tempo. O secretário também diz que as investigações estão sendo feitas para confirmar se a execução também está relacionada com a prisão do traficante Eric Almeida, no último sábado. O que pode ter potencializado isso? Na quinta-feira fizemos uma importante prisão do indivíduo denominado Menor Eric, que tinha 10 mandatos de prisão, um cara extremamente violento. Talvez isso tenha dado margem a outra organização entender que Porto Santana estaria fragilizado e que fosse o momento de ironizar, de rivalizar. Ocorre que quando passaram em Porto Santana, então são atacados. Ninguém é atacado do nada, é a guerra que existe entre eles, que só enxergam matar. A execução de Caio e Cauã foi presenciada por profissionais de saúde, que viram a ambulância ser cravejada de balas quando os criminosos interceptaram e tentavam pará-la no bairro Porto de Santana. O veículo ficou com várias marcas de tiro e ensanguentado. A barbaridade em plena luz do dia e em uma das principais avenidas de Cariacica foi criticada por meio de nota pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde. Por enquanto, ninguém foi preso e nenhuma arma foi apreendida. Aproveitar a audiência de vocês mais uma vez. 181, canal seguro, denuncie onde estão ficando esses caras, onde estão ficando essas armas, drogas, veículos, placa, marca. Isso nos interessa muito para que a gente continue fortalecendo as nossas ações em cima desses indivíduos. E a Polícia Civil disse que detalhes da investigação não serão divulgados por enquanto. E reforçando, quem tiver informações que possam ajudar a identificar os suspeitos, pode denunciar através do 181. E crime bárbaro em Vitória. Um homem foi amarrado e morto perto de uma delegacia no bairro Bonfim. Várias cápsulas de pistola 9mm foram encontradas no local do assassinato. A vítima é um homem aparentando ter entre 30 e 40 anos. Segundo testemunhas, o rapaz vivia em situação de rua. Ele foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira. O homicídio foi em uma das entradas do bairro Bonfim. O rapaz foi amarrado e fuzilado no local. O crime aconteceu por volta de 10 horas da manhã, um horário que a Avenida Marechal Campos, que é bem próxima daqui, estava bastante movimentada. Muitos comércios já estavam abertos há algum tempo. Eles relataram, os comerciantes, que ouviram o barulho de pelo menos 20 tiros. Quando tudo se acalmou e eles conseguiram sair na porta para ver o que estava acontecendo, eles se depararam já com um homem caído no chão e pelo menos 4 homens que corriam aqui na rua em direção ao alto do Morro Bonfim. As suspeitas da polícia é que a vítima tenha sido amarrada lá no alto do morro, trazida aqui para baixo, onde acabou sendo executada. Tudo aconteceu a cerca de 700 metros da delegacia patrimonial, que fica na Avenida Marechal Campos. Nenhum documento foi encontrado com a vítima, apenas um cachimbo para consumo de drogas. A polícia vai investigar se o homem teria sido vítima do Tribunal do Crime por estar cometendo pequenos furtos na região. O corpo foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal em Vitória, onde poderá ser reconhecido. A Polícia Civil disse que até o momento nenhum suspeito foi preso.
E foi solto sem pagar fiança o homem que ameaçou pessoas dentro de uma igreja evangélica em Vila Velha. Guilherme Gabriel Martins, de 29 anos, foi preso ontem à noite. Durante o culto, ele foi até o altar e pegou uma bandeira de Israel que já estava no templo. Em seguida, ameaçou os fiéis de morte e fez comentários de intolerância religiosa. Ainda tentou agredir o pastor por 2 vezes, mas foi segurado pelas vítimas. A polícia foi acionada e ele acabou preso e autuado. O caso aconteceu no bairro Nova Itaparica. E na audiência de custódia, a justiça decidiu que Guilherme deve ser conduzido sob escolta ao Hospital Estadual de Atenção Clínica, em Cariacica, para receber atendimento de urgência e emergência psiquiátrica. Também está proibido de sair da Grande Vitória, sem autorização judicial, e também de frequentar casas noturnas. E você vai ver agora o momento em que o homem ameaça um segurança em uma casa de shows em Vitória. O suspeito estava armado e acabou morto por um PM. As imagens são da entrada da casa de shows em Vitória. Na portaria do estabelecimento estão algumas pessoas paradas. De repente, um homem sem camisa chega e saca um revólver. Uma das pessoas que está na entrada da boate se aproxima. É um homem. Ele arranca a arma das mãos do suspeito e atira. Pessoas que estão na calçada se apavoram e correm. O homem que aparece desarmando o suspeito é um soldado da Polícia Militar. Ele contou à Polícia Civil que estava de folga aqui na entrada do estabelecimento. Quando ele percebeu que um homem se aproximou armado, ele fazia ameaças a uma segurança que estava trabalhando aqui na noite de sábado. Ele deu voz de prisão ao suspeito, determinou que ele entregasse a arma, mas o homem não obedeceu. Ainda segundo o soldado da Polícia Militar, esse suspeito teria feito menção de atirar contra ele. Foi nesse momento que o soldado atirou diversas vezes. A vítima é Igor Gabriel Correia Carone. As imagens mostram Igor caído em frente à casa de shows. Uma mulher tenta reanimá-lo. Testemunhas contaram que pouco antes de voltar armado à boate, Igor teria arrumado confusão dentro do estabelecimento. Por esse motivo, ele foi colocado para fora pelos seguranças. Na saída, ele teria feito ameaças de que voltaria armado. O revólver que o suspeito portava desapareceu. Já a arma do militar foi recolhida para passar por exame de balística. A Polícia Civil informou que as imagens contribuíram com a versão dada pelo militar. O delegado de plantão entendeu que o policial agiu em legítima defesa de terceiros. O inquérito será instaurado pela PM para apurar as circunstâncias do fato. E acidente grave na BR-101 em Aracruz, norte do estado. A batida envolveu um carro e 2 caminhões. Uma pessoa que estava no carro morreu na hora. Outras 2 foram socorridas em estado grave. Uma das vítimas teria sido lançada do veículo e foi parar em um pasto, às margens da rodovia. O trânsito teve que ser interditado por causa da batida e as causas e a dinâmica desse acidente não foram divulgadas. E teve outro acidente em Aracruz. A moto bate em um carro. O motociclista é lançado no ar, mas cai no asfalto consciente. Ele foi socorrido e levado ao hospital. E teve mais acidente no final de semana. Pelo menos 4 pessoas morreram em rodovias aqui no estado. Em um dos casos, o carro de um casal bateu de frente com uma carreta. Na rodovia Pedro Cola, que liga Castelo à Venda Nova, uma carreta que transportava soja perdeu o freio e provocou um acidente grave. De acordo com testemunhas, o motorista invadiu a contramão e atingiu 2 veículos antes de tombar e cair em um barranco na beira da pista. As imagens mostram um dos carros atingidos completamente destruído e as vítimas presas às ferragens. O casal Aline Soares e Iago Filete morreram na hora. Aline era enfermeira e Tiago competia em rodeios. Em Colatina, um motorista morreu depois de bater em um carro de passeio. A vítima foi identificada como Magno Otti Almeida, de 27 anos. O acidente aconteceu no quilômetro 159 da rodovia ES-080, próximo ao trevo que dá acesso ao município de Pancas, no noroeste do Espírito Santo.
Na S080, em Águia Branca, um motociclista identificado como Hélio Dias Moreira morreu depois que a moto em que pilotava bateu de frente com uma caminhonete. A vítima chegou a ser socorrida para um hospital em Barra de São Francisco, mas não resistiu aos ferimentos. Na estrada que liga João Neiva a Ibiraçu, teve mais um acidente. A pista estava molhada e chovia no momento da batida, que envolveu 3 veículos e um caminhão. O impacto da colisão foi forte. Um dos carros invadiu a contramão e só foi parar no outro lado da pista. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas por uma ambulância do SAMU. Mais à frente, também em Ibiraçu, teve engavetamento envolvendo 3 carros. O acidente aconteceu próximo à base da Eco 101. Aumentamos o efetivo, nós dobramos a fiscalização, tivemos mais veículos fiscalizados, mais veículos removidos ao pátio que não tinha condição de circular. Comparado ao feriado da Independência, o de Nossa Senhora Aparecida, que também foi de 4 dias, registrou queda no número de acidentes, feridos e principalmente de mortes nas BRs que cortam o Espírito Santo. Na Grande Vitória, a Polícia Militar não registrou mortes nas rodovias estaduais. Ainda assim, os acidentes continuam expressivos, provocados na maior parte das vezes pelos próprios condutores, que costumam ser reincidentes. Infrações mais recorrentes são o licenciamento, o problema com o licenciamento do veículo, excesso de velocidade, recusas. Infelizmente ainda nós abordamos, flagramos condutores que insistem em beber e dirigir. Você observa na CNH dele, às vezes ele já teve até uma CNH suspensa por dirigir embriagado, por fazer uma ultrapassagem, forçar uma passagem, que aí também gera suspensão, quando você força e joga alguém para fora da pista, ou também acima da velocidade de 50%. Todas essas infrações geram a suspensão do direito de dirigir. Foram quase 700 flagrantes de excesso de velocidade nas BRs. Segundo o superintendente da PRF, as infrações são mais frequentes em trechos que cortam vias rurais. Às vezes é um motociclista que sai do bairro para cruzar para outro bairro. Na Grande Vitória, foram 171 acidentes em rodovias estaduais, mas 127 deles foram registrados pela internet. Isso significa que a maior parte foi de ocorrências sem vítimas. Que o condutor seja mais prudente, que o condutor esteja atento à sua própria conduta, porque ele é o principal promotor da sua segurança. Imagens fortes, né? E por falar em acidente, olha só o que aconteceu no sul do estado. O carro aparece desgovernado e bate forte na porta de uma loja. O acidente aconteceu no centro de Cachoeira de Itapemirim. Após a batida, o motorista simplesmente dá ré e foge do local. A guarda municipal foi acionada. Os agentes ficaram no local até a chegada de um responsável pela loja para evitar saques. A gerente foi orientada a registrar um boletim de ocorrência na delegacia. E a seguir, professores da rede pública de Vitória vão receber bônus salarial. E os detalhes aí no retorno do TN2 e a preparação para o Enem. O TN2 traz as dicas, hein? Aguarde para conferir. Domingo foi dia 15 de outubro, data que celebra o Dia do Professor. E para homenagear os educadores, a Prefeitura de Vitória anunciou que cada professor pode receber até um salário e meio a mais neste mês. Isso dependendo do desempenho da unidade de saúde e de cada profissional. A Elizabeth é professora de ciências nessa escola municipal que fica em Ilha de Santa Maria, em Vitória. É o 2º ano dela em sala de aula e no mês que homenageia a sua profissão, ela vai receber a mais por isso. Vai ser um dinheiro que a gente vai receber antecipado, vai ajudar nas contas, principalmente por eu não ser daqui. Então vai me auxiliar a pagar algumas dívidas que eu já estava pendente, que eu pretendia pagar até o final do ano. Então, sim, foi bom esse adiantamento. Para a diretora, que há 2 décadas se dedica à educação, o bônus é uma forma de valorizar a profissão. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que é uma decisão aí que valoriza e muito, né, os profissionais da educação, porque eles merecem, nós merecemos essa valorização. A gratificação que os servidores da educação de Vitória vão ganhar no final do mês pode chegar a um salário e meio a mais do que recebem. A secretária de Educação de Vitória explica que alguns critérios são considerados.
Isso é dividido em 2 critérios. Um critério que a gente chama de coletivo, que está vinculado à aprendizagem dos nossos estudantes. Então a gente pega aí das últimas avaliações externas de português, de matemática, é feito todo um cálculo, é considerado o território de cada escola e isso dá uma nota em relação à aprendizagem. Então esse é um critério coletivo que vai estar vinculado às aprendizagens. E um outro critério a gente chama de esforço individual. Esse é realmente para valorizar a frequência do professor. É um movimento também para a gente muito significativo, acreditando que o professor é fundamental na sala de aula. Vitória tem 103 escolas municipais. Serão 5.495 servidores contemplados com esse bônus. Para ter ideia de quanto vai ser na prática, um salário inicial na rede de ensino de Vitória é de R$ 2.840. Sem desconto, um educador pode receber, além do salário, R$ 4.260 a mais no final do mês. A soma dos 5.400 servidores chega a 14 milhões de investimento que a prefeitura está fazendo. O servidor que está recebendo mais bonificação é um servidor que já tem um tempo de carreira, né, uma carreira mais consolidada, está aqui há bastante tempo e vai chegar a receber 21 mil de bonificação. Então a gente tem de fato aí valores diferentes porque é levado em consideração o salário individual de cada um e esses critérios aí tanto da aprendizagem da escola quanto do esforço individual. Apesar do merecido reconhecimento material, quem é ou já foi aluno sabe bem o valor de um professor. Professor, na minha opinião, o professor é a base para o nosso futuro, porque se a gente quer seguir uma profissão, os ensinamentos que eles dão, a gente vai poder usar no nosso futuro. Sem eles, a gente não vai ser nada praticamente, sem um estudo. Tá certo, né? E foi aprovado hoje à tarde o projeto que aumenta o salário dos professores da rede pública estadual. O reajuste é de 4%, com retroativo a janeiro deste ano. E por falar em educação, falta menos de um mês para o Enem 2023. E nesse período é comum os estudantes ficarem ansiosos por causa da prova. Mas é preciso relaxar e buscar alternativas para controlar essa expectativa. As marcas na parede revelam que o objetivo foi alcançado. São mãos de ex-alunos de um curso de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que ingressaram na tão sonhada universidade. E faltando menos de um mês para o exame, a ansiedade toma conta de quem se preparou o ano inteiro para esse momento. Estão mais ansiosos, mais nervosos, né? É nítido isso. Tá? E esse é um mês decisivo, um mês de revisão. Desde o início do ano a gente faz um acompanhamento psicológico com esses alunos, a gente tem uma psicóloga que os acompanha, faz roda de conversas, a gente tem uma mentoria de meditação, de yoga, em que os alunos aprendem técnicas de relaxamento, né? Até mesmo para pré-prova, né? Sala de aula cheia, conteúdo no quadro, professores e alunos na expectativa. E os dias passando cada vez mais. Mas e aí, tem alguém nervoso aí? Sim! Tentar equilibrar, né? Também descansar alguns dias, um sono regulado e controlando a ansiedade de todos os jeitos que pode ser possível. Acho que eu tô nervosa dentro do normal, assim, né? A gente sempre fica quando tá a prova chegando perto, mas eu confio no processo que eu fiz o ano inteiro, uma rotina de estudos bem disciplinada, então acho que tá tudo certo. Tão importante quanto o estudo e a absorção de conhecimento é a preparação mental. E para isso, a dica é manter a cabeça tranquila, mas não tanto. É importante entender que a ansiedade é um estado de intensificação de uma reação de medo. E sendo assim, é esperado que o medo aumente com a chegada da prova. O mais importante nesse momento é que os alunos pratiquem um exercício muito minucioso e é desafiador, mas de voltar-se para o presente. É importante dar limite a pensamentos que me levem para experiências passadas, que em muitos casos foram frustradas, ou me projetem para um futuro, que é aquilo que eu não controlo. Então é importante o quê? Eu cuidar da minha alimentação, do meu sono, procurar evitar encontros, contato com pessoas que não vão me nutrir de coisas positivas, né? É muito importante isso. E, se possível, caminhar, andar em lugares abertos em contato com a natureza pode ser muito importante também. E reforçando, as provas do Enem acontecem nos dias 5 e 12 no mês que vem. E outra dica importante agora é fazer provas das edições anteriores e treinar a redação. E no retorno do TN2, o espaço que preserva a cultura negra no Espírito Santo está de cara nova. A gente volta já. Um imóvel centenário no centro de Vitória busca manter viva a cultura dos povos afrodescendentes. O Museu Capixaba do Negro era uma delegacia que servia para prender pessoas escravizadas.
Na exposição, o artista aguça a memória afetiva do público, colocando em destaque uma receita centenária, a carne na lata. É com essa culinária popular que os espectadores são levados às reflexões que envolvem o simbolismo de cada peça. Então, a base dessa exposição é a mesa, o lugar onde as mulheres, as matriarcas da família brasileira, todas as famílias, né, a maioria das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, encontram o lugar do afeto. Então, é onde eu sentava com a minha avó, ela preparava a comida, que ela cuidava, que ela plantava e ainda tinha a generosidade de olhar eu comer. À primeira vista, essas são apenas algumas latas de tinta, mas não nessa sala. Aqui elas são ressignificadas. Cada uma representa a preciosidade que eram as mulheres da família do artista. Aqui, elas são todas que mantiveram viva a tradição, a receita da família. A nossa felicidade, as nossas festas, as nossas celebrações estão sempre do lado da comida. Aqui eu estou acessando a lata de porco. Que é essa lata de porco? É algo que é ancestral, no qual, sem refrigeração nas casas, as mulheres, sobretudo as mulheres negras, refrigeravam sua comida. No coração da capital, o Museu Capixaba do Negro, conhecido como Mucane, está com essa exposição de arte contemporânea em 3 salas, 3 etapas, ou como o próprio artista prefere dizer, em 3 protocolos. Eu acho que as pessoas que visitam essa exposição podem perceber a comida como um elemento que une gerações, a comida como um elemento que diz de mim, mas diz da minha mãe, diz da minha avó, diz do meu pai, e à medida que ele diz de mim, diz do Brasil. Então diz de mulheres, de pessoas que lutam para ter comida na sua casa. A gente está em 2023 e o Brasil ainda está no mapa da fome. Então a comida ainda não é um direito para a população brasileira. Quando a gente olha para a população negra, não é um direito mesmo. A exposição Protocolos para a Desconstrução do Corpo marca a reinauguração do Museu Capixaba do Negro, após um período de mais de 1 ano que ficou com as portas fechadas. Foram mais de R$500 milhões investidos nesse, que é o primeiro museu dedicado ao povo afrodescendente do Brasil. O espaço, que é utilizado para diversas atividades, agora reabre com a exposição que fica disponível gratuitamente até o dia 29 de dezembro. Mucane era uma delegacia que repreendia povos negros. E aí, a partir de uma luta da Verônica da Paz, a partir de um processo de construção social das identidades afrodiaspóricas negras, se tornou um espaço onde se celebra a cultura negra. O Museu Capixaba do Negro fica no centro de Vitória, perto do Parque Moscoso. As visitas são de terça a sábado, sempre de 8 da manhã às 9 da noite. E você pode obter mais informações pelo WhatsApp 27 998 73 45 96. Repetindo, 998 73 45 96. E o TN2 fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma excelente noite e até amanhã.